Olá, gente, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Ana Maria e nessa aula eu estou iniciando um conteúdo muito importante que faz parte da matemática básica, a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Enquanto que na potenciação nós temos a multiplicação de fatores iguais, a radiciação tenta descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação, ok? Nessa primeira aula, irei trabalhar a nomenclatura da radiciação, alguns exemplos e também as propriedades dos radicais. Nas próximas aulas, iremos aprofundar mais o conteúdo sobre radiciação. E ao final do curso, você terá aí todo o conteúdo sobre radiciação para você estudar, aprender e tirar boas notas, ok? Bom, a radiciação se apresenta dessa forma, que lemos da seguinte maneira: raiz enésima de A é igual a B. Em potência, nós temos B elevado a N é igual a A, ok? É impossível a gente falar em raiz e não falar em potência. Como eu disse, são operações inversas, ok? Mas a gente aprende melhor quando a gente conhece os nomes dos elementos. Então, vamos aprender agora. Esse N, ele recebe o nome de índice. Vou anotar aqui. Ele é o índice. E ele tem uma condição. O N, ele é um número natural maior ou igual a 2. O N, ele precisa ser maior ou igual a 2, ok? Então, não existe, por exemplo, raiz 1 de 4. Isso não pode acontecer, porque o N, o índice aqui, ele não pode ser 1, ok? Assim também não existe raiz 0 de 4. O N não pode ser 0. O menor valor que ele pode assumir é o 2. Então, existe raiz com índice 2. Aqui existe. E lemos raiz quadrada, ok? E quando ele é 2, ele nem precisa aparecer. Ele pode ficar aqui invisível, beleza? E se fosse o 3? O N pode ser 3? Pode. Nós lemos raiz cúbica. Aí o 3 é necessário ser escrito. O 3, o 4, o 5, a partir do 3 é necessário que ele seja escrito, beleza? Bom, e esse sinal aqui? Próximo elemento, nós temos aqui esse sinal que muita gente chama de raiz, mas está errado. Esse sinal aqui recebe o nome de radical, ok? O número que está dentro do radical recebe o nome de radicando. E a resposta, essa sim, recebe o nome de raiz, beleza? Então, aqui nós temos o radical, que é o símbolo. O expoente do radical nós chamamos de índice. O número que está dentro do radical é o radicando. E a resposta é chamada de raiz, ok? Escrevendo a raiz em potência, veja só. A raiz é a base. O índice do radical é o expoente da base. E o radicando é a resposta, a potência, beleza? Então, cuidado para não confundir. Vamos conhecer aqui alguns exemplos. É necessário que você já tenha memorizado alguns radicais, aqueles mais simples. Nosso primeiro exemplo, nós temos aqui raiz quadrada de 36. Eu falei quadrada porque eu sei que aqui tem 2, não precisa aparecer como eu já falei, ok? E qual é a raiz quadrada do 36? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que dá igual a 36? É o 6, ok? Por que que é o 6? Veja só. Porque, vou abreviar aqui, o 6 é elevado ao índice do radical, que é o 2. 6 elevado a 2, eu tenho 6 vezes 6. 2 vezes. E 6 vezes 6 é igual a 36. Ok. Comparando aqui com a nossa nomenclatura, o N é 2, o radicando é o A é 36 e o B, que é a raiz, é 6. Beleza? Próximo exemplo.
Raiz cúbica de 27. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, que dá igual a 27? Vamos lá. É o 3, certo? Por quê? Porque esse 3 é elevado ao índice do radical, que também é 3. Nós temos aqui 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes. Fazendo aqui o produto, dá igual a 27. O valor do radicando. Beleza? Próximo exemplo. Raiz quarta de 16. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes, que dá igual a 16? Que número é esse? É o 2. Vamos verificar. Porque o 2, esse 2zinho, elevado ao índice do radical, que é 4, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. O mesmo resultado aqui do radicando. Beleza? Próximo exemplo. Raiz cúbica de menos 8. Olha só, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, que é igual a menos 8? Que número é esse? É o menos 2. Ok? Vamos verificar, porque o menos 2, eu vou botar ele aqui num parênteses, que ele é negativo, é elevado ao índice, que é 3. Nós temos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos lá, 3 vezes. Fazendo aqui o jogo de sinais, temos menos por menos, mais por menos, menos. Vai ficar aqui apertadinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha aqui a resposta, menos 8. Beleza? E a raiz quadrada de menos 9? Que número eu multiplico por ele mesmo que seja igual a menos 9? Que número é esse? Você pensou menos 3? Vamos verificar. Se for o menos 3, vamos lá. Porque menos 3 ao quadrado, ok? Nós temos menos 3 vezes menos 3. E menos por menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Olha o que aconteceu. Eu encontrei 9 positivo. E eu deveria encontrar quanto, gente? Menos 9. Ok? Então, essa situação aqui não dá para ser respondida dentro do conjunto dos números reais, que é o conjunto que estamos trabalhando, certo? Uma observação importante. Se o índice do radical for par, for 2, for 4, for 6, for 8 e assim por diante, o radicando necessariamente precisa ser um número positivo, certo? Pode ser o 0, um número positivo, ok? Aí eu posso encontrar a resposta, eu posso encontrar a raiz. Se o índice do radical for ímpar, não tem problema se o radicando for negativo. Nós encontramos a resposta. Esse exemplo aqui deixa isso bem claro, beleza? Então, a resposta para a raiz quadrada de menos 9 não existe, o símbolo de não existe, dentro do conjunto dos números reais. Ok? Então, fica aí essa observação. Vamos conhecer agora as propriedades dos radicais. Essas propriedades facilitam muito na hora que você estiver respondendo alguma questão que tenha raiz. Aqui eu tenho 6 propriedades. Vamos conhecer aqui a primeira, que eu chamei de P1. Nós temos a raiz enésima de A elevada a N. Qual é a resposta? É A. Ok? Olha aqui um exemplo. Quem é o A aqui? O radicando é o 5. O índice é 3. O expoente do radicando também é 3. Quando o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, a resposta é só o radicando. Beleza? Então, aqui eu vou simplesmente fazer isso. Cancelar esse 3 com esse 3, certo? E a resposta fica 5.
Muito simples, beleza? Propriedade 2, nós temos aqui a raiz enésima de A elevado a N. O que aconteceu? Nós temos aí a raiz de N dividido para P, que é igual a A elevado a N dividido para P. O que foi que aconteceu? Apareceu esse P, e esse P é um divisor comum do índice do radical e do expoente aqui do radicando. Você vai usar essa propriedade quando nós temos números grandes no índice e no expoente do radicando. Olha aqui o exemplo. Aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 10. Eu observo o 15 e o 10, eles possuem um divisor comum. Que divisor é esse? O 5. Então, se eu dividir aqui, ó, 15 para 5 e 10 para 5, eu vou encontrar um radical com números menores, mais simples. Eu vou simplificar esse radical, ok? Então, isso aqui vai ser igual a 6, a base não muda, e 15 dividido para 5, o índice agora ficou 3. E 10 dividido para 5, o expoente aqui vai dar 2, ok? Se eu fosse resolver esse radical com 15 ou 10, eu ia encontrar a mesma resposta resolvendo esse aqui, com o índice 3 e o expoente 2, beleza? Não tem problema algum. Então, essa propriedade 2, ela simplifica o índice do radical e o expoente do radicando. Propriedade 3. Aqui nós chamamos raiz de raiz. É quando nós temos mais de um radical. Aqui eu tenho o radical com o índice M e dentro dele temos um outro radical cujo índice é N, ok? O que aconteceu aqui? Nós temos M vezes N. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar os índices dos radicais. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de 3, a raiz quadrada de 4, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou repetir, transformar em um radical só, multiplicando os dois índices. Eu sei que aqui tem o 2, ok? Então, 3 vezes 2, 6. E o 4 repete, ok? E se fosse mais de 2 radicais, se tivesse 3 radicais, você multiplicava o índice dos 3 radicais. Não tinha problema nenhum, ok? Propriedade 4. Aqui nós temos a raiz enésima de A vezes B. O que vai acontecer? Nós vamos ter a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Veja que aqui eu tenho 2 radicandos diferentes que estão dentro do mesmo radical. Eles irão agora se separar, ok? Eles moravam juntos dentro do mesmo radical e agora cada um decidiu ir para a sua casinha. Veja só o exemplo aqui. Nós temos a raiz quinta de 2 vezes 7. Segundo essa propriedade, nós vamos ter agora a raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 7. Viu como é simples? Basta separar, cada um vai ficar agora dentro do seu radical. Propriedade 5 é muito parecido com essa propriedade 4, só que agora está em forma de fração, certo? Nós temos a raiz enésima de A sobre B. O que vai acontecer? Raiz enésima de A dividido para a raiz enésima de B. Olha aqui o exemplo. Raiz quarta de 1/9. Vamos ter agora a raiz quarta de 1 sobre a raiz quarta de 9. Viu como é simples? Basta separar, cada um vai ficar dentro do seu radical. E a nossa última propriedade, a P5, nós temos a raiz enésima de A elevado a N. Olha o que acontece. Nós vamos escrever esse radical em forma de potência com expoente fracionário. Aí aqui existe uma historinha. Aluno que está fora da sala de aula, a nota dele vai ser lá embaixo. Aluno que está dentro da sala de aula, presente, prestando atenção, a nota dele vai ser lá em cima, beleza? Então vamos comparar essa historinha com os índices aqui. Quem está fora do radical? O N.
ele vai ficar lá embaixo. Quem está dentro do radical, o m, ele vai ficar lá em cima, ok? Vamos aqui ao nosso exemplo. Repete aqui o radicando, que é o 4. Escreve o traço da fração. Quem está dentro do radical é o numerador, vai lá para cima. Quem está fora do radical é o denominador, vem aqui para baixo. Resultado, nós temos 4 elevado a 2/3. Beleza, gente? Então, essas são as principais propriedades dos radicais que irão facilitar aí na resolução das questões. Beleza? Eu vou sair aqui da frente, você tira um print e já começa a arquivar aí para os seus estudos, ok? Um beijão a todos e até a próxima aula.